Vamos falar sobre telas e os seus malefícios. Quanto tempo será que uma criança pode ficar na frente da tela? Quem vai responder essa pergunta para nós é a nossa oftalmologista, a doutora Jaque. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mário. Muito prazer. É um prazer estar aqui de novo. Quando a gente pensa em telas, o que a gente precisa saber sobre esse assunto? As telas hoje são as nossas inimigas, deveriam ser nossas amigas, mas tem o lado vilão, a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor. Só que hoje as crianças estão começando essa exposição muito cedo. Então, o recomendado, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oftalmologia Pediátrica, é que uma criança até 2 anos de idade não seja exposta a nenhum tipo de tela, nem a televisão, nada disso. A partir dos 2 anos até os 6, é no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, no máximo 2 horas por dia, e a partir dos 11 anos, no máximo 3 horas por dia, até ela se tornar adulta. E a gente sabe que existe um grande exagero em relação a isso, né? Muitas crianças antes dos 2 anos já estão expostas não só à televisão, que eu digo que é o menos pior, porque a gente acaba sentando mais longe, a tela é maior e elas acabam se distraindo mais. Mas hoje muitas crianças menores de 2 anos já têm tablet como brinquedo principal, né? Então isso é uma coisa que nos preocupa muito. E é realmente preocupante porque assim, eu sou um caso de que minha filha não tem acesso, não tem celular, não tem tablet e nós somos os estranhos. Exatamente. É a família estranha e isso me deixa muito preocupada, porque as crianças, ao invés de brincar e se entreter e fazer conexões, elas estão completamente viciadas em jogos e filmes e os pais não sabem nem o que eles estão assistindo e isso é muito preocupante. E sabe que a nossa maior preocupação, Mari, não é a questão da saúde visual somente, né? A gente sabe hoje dos grandes malefícios das telas para a parte neurológica, para o desenvolvimento cognitivo e psicológico dessa criança. E realmente isso, as crianças às vezes elas estão ali, eu digo, à deriva na rede social, navegando à deriva nos programas, nos aplicativos, e muitas vezes elas estão consumindo conteúdos totalmente inapropriados para uma criança, até para um adulto, então imagina para uma criança. Quando a gente fala sobre a visão, o que isso pode acarretar? Então, existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que até o ano de 2050, metade da população mundial será míope. E as telas fazem parte, são grandes causadoras desse problema, porque a gente sabe que quanto mais tempos de telas, né, essa visão de perto, principalmente celular, tablet, computador, mexe muito com a parte do nosso crescimento ocular, a parte da musculatura ocular, e isso faz com que essa miopia aumente cada vez mais. Ou seja, uma criança que tem uma tendência a ter miopia, se ela se expor às telas, ela vai desenvolver essa miopia ainda mais cedo. E uma criança que já é míope, a gente sabe que essa miopia ela vai aumentar além do que ela já aumenta normalmente até ela parar de crescer. É engraçado, porque assim, as pessoas precisam pensar que se existe um estudo mostrando algo, se existe o que se indica para aquela faixa etária, é porque já se sabe o que pode acontecer. Eu sigo à risca as coisas que falam, claro, na minha vida não, mas na da minha filha sim, faz o que eu digo e não o que eu faço. Não é o certo, mas pelo menos com ela eu tento, né, cuidar. Poxa, por que as pessoas não conseguem se organizar? Sabe uma coisa que eu notei? Que quanto menos tela ela assiste, maior a criatividade dela. As crianças, ela não sabe brincar porque tiraram isso dela. Porque desde pequenininho deram um celular. Então, como que ela vai saber brincar se não ensinaram isso para ela? Exato. Eu sempre digo que as telas, elas podam a criatividade. Porque ali nas telas, elas estão só recebendo informação, elas não precisam raciocinar. E outra coisa, as crianças estão passando muito tempo em lugares fechados. O recomendado é que elas passassem pelo menos 2 horas por dia se expondo à luz do dia, se expondo à luz do sol. Então, está acontecendo um movimento reverso. As crianças estão ficando cada vez mais dentro de casa, com as telas, e não pegam sol, não pegam claridade, porque a claridade, a luminosidade também interfere na produção de substâncias que vão controlar também esse crescimento exagerado dos olhos. E outra coisa, tem pacientes que já começam a apresentar quadros de estrabismo pelo uso excessivo das telas.
Então, isso é uma coisa muito preocupante. Eu tenho pacientes que eles, mesmo não tendo grau que precise de óculos, eles passando muito tempo nas telas, eles ficam com uma dificuldade visual, principalmente para longe, porque como eles estão usando muito a visão de perto, a musculatura ocular fica muito cansada, então eles não conseguem melhorar essa fadiga e eles começam a ter dificuldades mesmo sem precisar de óculos. Olha como é grave. É, bem grave. Como é preocupante. Uma vez eu vi uma influenciadora postando a habilidade da filha dela jogando, pequenininha, jogando no celular. Daí eu fico pensando, né, se os influenciadores estão mostrando isso, para mim, o que é bonito de mostrar é a criança saber fazer um cálculo, a criança saber um desenho, a criança colorir de forma legal, a criança estar feliz, saudável. Agora, como as pessoas estão se perdendo nesse assunto, né? Eu tenho pacientes, alguns pacientes pré-adolescentes que estão em acompanhamento psicológico, porque alguns jogavam um tipo de jogo, que eu não sei nem o nome do jogo agora, não lembro para falar, mas que era um jogo que mexe muito com essa parte da parte psicológica, a parte neurológica. Então, eram pacientes que estavam ficando extremamente violentos, agressivos com os pais, agressivos com os colegas, com os professores, e os pais, muitas vezes, no início, não identificavam qual que era o problema. E outra coisa, as crianças também com TDAH não deveriam também ser expostas, porque pode piorar esse quadro. Jaque, obrigada por trazer essas informações tão importantes para nós. Se você tem alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, conversar com um especialista, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Jaqueline, chama ela, lá ela compartilha muito conteúdo e aquilo. Nada dispensa uma boa consulta, né, para poder tirar todas as dúvidas, agenda um horário e vamos fazer esse movimento para trazer saúde, né, para os nossos filhos, cuidar da visão, que é algo tão importante, né, Jaque? Exatamente, Mário, eu agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos para as mães e para os pais, né, que são coisas que podem salvar a visão dos filhos deles. Eu adorei, obrigada e até a próxima. Até a próxima. O nosso assunto é pensão alimentícia. Você sabe como é fixada a pensão alimentícia? Eu trouxe a nossa advogada, a doutora Maiara, para trazer todas as informações e a gente ficar por dentro desse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Pensão alimentícia é um assunto que sempre causa bastante burburinho, né? A pensão alimentícia, para os filhos, né? No momento em que os pais se separam, é dever dos pais sustentarem os filhos. Então, existe 3 pilares onde é fixado a pensão alimentícia. Primeiro, a necessidade. Toda criança ou adolescente menor de 18 anos tem a sua necessidade presumida. Eu não preciso provar que ela não tem condições de arcar com o seu próprio sustento. Então, a justiça já sabe que eles são obrigados a receber a pensão alimentícia para sustento, lazer, vestuário, as necessidades da criança. Além da necessidade, existe o segundo pilar, a possibilidade de quem vai pagar. Quanto vamos supor, se o pai que vai pagar a pensão, quanto que o pai recebe? É X, é Y. Então, a gente tem que ter um percentual daquele rendimento, ou se ele não tem rendimento fixo em cima do salário mínimo, para a gente verificar um valor que vá contribuir com o sustento da criança, sem fazer com que o genitor perca o seu próprio sustento, né? Não pode ser o valor todo que ele recebe, porque senão ele não tem como se sustentar. A Maiara, então, a pessoa desempregada, como é que ela vai ser analisada a possibilidade dela? Toda pessoa, ainda que desempregada, ela tem o dever de contribuir com o sustento do filho, né? Não é porque está desempregado que não vai contribuir. Só que daí o percentual será em cima do salário mínimo. Porque se a pessoa desempregada não contribuir, a gente vai alimentar o ócio, né? Então, toda pessoa que não quer pagar pensão vai ficar desempregada para se livrar da obrigação alimentar. E não é essa a situação. Então, ainda desempregado, tem que efetuar o pagamento. E o terceiro pilar é a razoabilidade. Tem vários nuances a razoabilidade. Primeiro, se o pai ganha 10 mil reais e ele contribui com o sustento do filho no valor de 4 mil reais,
A mãe que recebe R$ 4.000, ela não pode contribuir de forma igual ao pai, senão ela não vai ter como se sustentar, pagar as necessidades dela. Então, a razoabilidade é analisada se o pai contribui com 30% do rendimento, a mãe vai contribuir com 30% do rendimento. Tá, e essa contribuição da mãe que é guardiã precisa ser em dinheiro? Não necessariamente. A mãe, ela contribui já com a moradia, com o tempo que ela se dispõe a educar o filho, então isso entra na razoabilidade. Então não é porque o pai contribui com valor X que a outra parte tem que contribuir de forma igualitária. Isso não é analisado dessa forma. Outra questão também, que há algum tempo, desde 2021, vem sendo fortalecida no jurídico, nas jurisprudências, que são os precedentes, né, o entendimento dos juízes atualmente, é que o tempo em que uma mãe, né, se ela é guardiã, faz a comida, educa o filho, corrige os deveres, ajuda nas atividades pedagógicas, limpa a casa para fazer um ambiente salubre para o filho. Então, todo o tempo em que ela dispõe para educar o filho, os filhos, é um tempo que tem que ser analisado como uma parte onde a outra parte tem que contribuir com a pensão. Porque não é justo a mãe abrir mão do profissional dela, porque ela podia estar desenvolvendo-se profissionalmente, crescendo na sua profissão, tendo aumento de salário, e ela está abdicando da sua vida profissional para educar e fazer com que os filhos se desenvolvam, né? E, enquanto isso, a outra parte está ali profissionalmente crescendo, sendo vista. Então, essas questões também têm que ser analisadas. Ah, Maiara, mas isso na prática não acontece. Acontece sim, você tem que levar ao judiciário as necessidades da criança, a possibilidade do pai e o que acontece na vida. Ah, o tempo de deslocamento até a escola, o tempo de deslocamento para as atividades extracurriculares, porque tem criança que faz xadrez, inglês, N atividades. E esse tempo que a mãe está lá indo buscar e às vezes não faz mais nada, só vive para os filhos, então, e daí como que ela se sustenta? Então, a pensão, ela tem que, sim, contribuir para a vida familiar daquela criança. Então, todos esses 3 pilares têm que ser observados na hora de fixar a pensão alimentícia. Outra questão que eu acho importante é quando esse pai tem mais de um filho. Por exemplo, às vezes ele tem 2 filhos com a mesma mulher e às vezes ele tem um filho com uma mulher e um filho com outra mulher. Como que fica esses 2 casos? Sim. Quando um pai, né, teve o primeiro filho, vamos supor que a primeira filha nasceu, foi fixado lá 30% do rendimento dele, porque as necessidades da criança precisavam dessas questões. Quando eu digo necessidades, ainda que presumidas, existem situações extraordinárias. A criança tem asma, ela tem uma situação peculiar que também tem que ser avaliada. Só que, se o pai tem um segundo filho, ele já sabia que tinha a primeira. Então, a obrigação alimentar do segundo filho não vai diminuir a necessidade da outra criança. Então, isso não pode ser uma razão para que a primeira filha tenha a pensão diminuída. Então, quando ele for fixar a obrigação alimentar do segundo, a primeira não vai sofrer nenhum reajuste e o segundo também não vai ser lesado. A lei permite que o genitor tenha até 50% do rendimento correspondente à pensão alimentícia. Então, se foi 25 para um, 25 para outro, 30% para um, 20% para outro, dentro do limite de 50%, fazendo com que o genitor também não perca seu próprio sustento. Só que o fato de ter outro filho não o exime de contribuir com a obrigação alimentar. E mesmo se for com a mesma mulher? Sim, a mesma mulher, daí, no mesmo processo, né, normalmente é fixado a pensão dos 2 filhos e é avaliada a necessidade de cada um. Que interessante, porque a gente pensa que só vai ser descontado 30% do meu salário. Se eu tiver 3 filhos, vai 10% para cada criança. Sim. E pior que muita gente pensa dessa forma. E não, é falta de informação, porque pode ter até 50% do seu rendimento comprometido, mas também não vai ficar fazendo filho achando que não vai ter umas questões analisadas de forma diferente, porque foi fixado 10 para aquele, então nesse daqui é obrigado a ser 10? Não necessariamente, porque vai ser analisado cada caso. Essa filha estava perfeito de saúde, não tinha uma situação extraordinária a ser analisada,
Ok, 10% contribui. Agora, esse daqui não dá, 10% não supre as necessidades da criança, então precisa ser mais. Então, não quer dizer que o primeiro tenha sido um percentual que o outro vai ser a mesma coisa. Então, tudo tem que ser analisado de cada caso a caso. Entendi. Na hora de fazer filho tem que pensar também, né? Muito. Porque é a obrigação dos pais pagarem a pensão. E agora a gente tem aí as informações que a gente precisava, e se você quer entender um pouco mais, se você for com alguma dúvida, quer falar sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Maiara, e aí já marca um horário com ela e tira todas as suas dúvidas, né? Fico à disposição, vai ser um prazer. Muito obrigada por todas as informações e até a próxima. Obrigada, até mais. Vamos falar sobre a importância dos testes neuropsicológicos. Eu trouxe aqui a Michele, a nossa neuropsicóloga, para falar justamente sobre esse assunto. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pela nova oportunidade. Quando a gente pensa nos testes neuropsicológicos, eu queria entender assim, a importância de fazer um teste e de ter esse início dessa caminhada. Ok. Então, a avaliação neuropsicológica, né, ela é muito importante porque vai mapear o funcionamento do cérebro daquela pessoa. Então, temos um teste que é o FDT, que ele vai medir a velocidade do processamento daquela pessoa. Então, dentro do teste que é aplicado, a gente vai ter o resultado se ele tem um pensamento mais acelerado, se o funcionamento dele é mais de uma forma mais rapidinha, a forma como ele lida com tudo, que ele se comporta, né? O que às vezes os pais acham, é preguiça, né? Ele não quer nada com nada, não tem interesse com nada, mas para aquilo que ele quer, ele faz rapidinho, né? A gente ouve muito isso também, né? Então, é importante você entender o funcionamento daquela pessoa, né? Desde a forma das questões, como eu falei em outro momento, das funções cognitivas, que ele não aprende porque é memória, né? A memória dele de curto e longo prazo, ele é dentro do esperado, ele é abaixo da média, né? Ou é acima da média, né? A atenção dele, né? Que é um outro teste que o psicólogo aplica, que é o BPA2, né? A gente consegue ver essa atenção dele concentrada, dividida e alternada, ele está também dentro do esperado, que é o nível médio que a gente fala. Ou ele está muito baixo, médio inferior, né? Então, com isso, a gente vai entender um pouquinho por que em determinadas situações aquela pessoa não consegue dar conta. Ou o pai e a mãe que está lá em outro lugar da casa fica pedindo vários, né? Faz isso, faz aquilo. E ele não faz nada. E a maior reclamação, às vezes, dos pais, né? Nossa, eu não aguento mais, eu falo tantas vezes. E muitas vezes é porque ele não registra no cérebro dele todas aquelas informações, né? No caso de um TDAH, por exemplo, você tem que pedir de uma forma fragmentada, aos poucos, né? Porque senão ele não vai dar conta mesmo. Então, a partir do momento que um pai, uma mãe, né? Ou no caso de um adulto, a esposa ou o marido percebe que o funcionamento dele é diferente, você consegue entender melhor o teu dia a dia, né? Consegue se colocar melhor no lugar do outro e percebe que não é uma falta de interesse, de não querer fazer as coisas, sabe, Mariana? É o funcionamento dele, né? Claro que ele vai ter que fazer a parte dele, né? Por algumas estratégias, mas a pessoa que convive, que isso leva muito a sofrimento, né? De ele não conseguir dar conta, e com isso também leva-se o quê? A baixa autoestima, né? E é muito comum hoje, né? As pessoas chegarem para avaliar e dizer, Michele, eu preciso entender o que acontece comigo, por que eu sou assim, por que as pessoas não me entendem, né? E a avaliação está aí para isso, né? Para a gente identificar cada funcionamento, entender e que a pessoa também consegue lidar aos pouquinhos e as pessoas que também, né, convivem da mesma forma. É como se fosse tirar aquela criança ou adolescente, adulto, ou paciente de um campo de sofrimento.
e fizesse com que toda a família que também está em sofrimento compreendesse o que acontece e juntos mudar essa realidade com tratamento, com suporte, com, né, validando que aquele paciente processa as coisas de uma forma diferente. Exatamente. E, além disso, é muito comum, pessoas chegam para fazer uma avaliação, ou talvez já passaram por uma avaliação há muito tempo e que teve um diagnóstico equivocado, né? São medicados que não dá certo, que nada dá conta, que não adianta, mas aí você vai fazer a avaliação, você entende que aquele diagnóstico não era aquele diagnóstico, né? O que ele tinha era um outro diagnóstico. E a gente precisa entender, né, do que está sendo falado, né? Eu fui tratada minha vida toda como uma pessoa incapaz, né? E, na verdade, não era isso, né? Ele não entendia o que acontecia com ele, né? Ou um medicamento totalmente equivocado, né? Então, principalmente questão de autismo, né? Que é muito procurado hoje em dia também, né? Agora eu sei que eu sou autista, e me falavam que eu tinha um transtorno de bipolaridade ou outro diagnóstico qualquer, né? Então, por isso que é importante entender realmente o que está acontecendo, né? Quando a gente pensa nesse período de avaliações, testes, como que funciona a devolutiva? Então, a devolutiva é um momento muito importante, tanto para o paciente quanto para mim também, porque é o momento que a gente vai falar todo o processo de como ocorreu, quais foram os resultados dos testes, por que a gente consegue entender tais comportamentos, né? E eu vou te falar, sabe, Mariana, que ao mesmo tempo que quando se trata de crianças, né, pequenos, que os pais não tinham ideia que poderia ter, né, algum diagnóstico, ou não ter diagnóstico, mas o funcionamento dele é de uma outra forma, sempre é um retorno, assim, um feedback. Nossa, que bom entender agora isso, Michele. Agora eu sei o porquê que o meu filho faz isso, né? Então eles se emocionam, né? Eles ficam assim muito realizados e muitas vezes com sentimento de culpa também, né? Por que eu não vi isso há mais tempo? Por que eu não, né, não fui procurar realmente entender melhor antes, né? Mas ao mesmo tempo é assim muito realizador por entender que pelo menos agora eu sei do que está sendo tratado, né? Então, realmente, a devolutiva, que é o momento que eu vou entregar o documento para a pessoa, né? Todo o processo que foi feito, né? E falar um pouquinho de como foi esse processo, é um momento muito importante. Que legal, que importante, que interessante, como a gente, como pais, precisamos estar atentos aos sinais, porque quanto antes a gente busca ajuda, antes a gente cessa o sofrimento e antes a gente entra num tratamento. Eu adorei. Obrigada por dividir tantas informações, tanto conhecimento conosco, e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço também. Vamos falar sobre menopausa e nutrição. A Mona Lisa, a nossa nutricionista, vai trazer muitas informações sobre esse tema para nós. Bem-vinda novamente ao Minuto Mãe Bebê. Muito obrigada. Muito bom te Mais receber. um assunto extremamente importante, porque a gente acha que a menopausa só deve ser tratada quando ela chega. E, na verdade, a gente pode começar a tratar a menopausa antes de ela chegar. Nutri, como isso? Cuidando dos nossos ovários, então deixando eles cada vez mais saudáveis. E uma das principais mudanças que a gente analisa um envelhecimento ovariano é a mudança do padrão da menstruação dessa mulher. Então a gente tem que analisar vários fatores, seja um fator hormonal, tireoide, extremamente importante a tireoide, tá? Eu digo para as minhas pacientes que eu sou muito chata com exames laboratoriais, mas é porque quando a gente une os sinais e sintomas dessa paciente com os exames clínicos, a gente tem
um ouro ali, é um ouro profundo. Então, a paciente que chega já com essa mudança de padrão da menstruação, Nutri, eu menstruava de 28 em 28 dias, agora está espaçando ou diminuiu. Então, aqui é um alerta para as mulheres. E eu digo assim, os sintomas da menopausa podem começar do climatério, que é antecedendo a menopausa, podem chegar até 10 anos antes. Então, a gente pode ter esses sintomas. E um esquecimento, que a gente normaliza muito isso. Sabe quando a gente está vendo um número ali, tem que ficar olhando várias vezes? É um dos sinais. A gente normaliza, mas é um dos sinais que a cognição está diminuindo. E isso vem junto com o envelhecimento ovariano. Eu gosto também de sempre ter um exame que é para saber a saúde ovariana, para saber quantos folículos eu tenho. A quantidade de folículos que eu tenho em cada ovário é um dos exames que eu adoro para a gente saber dessa saúde ovariana. E a gente pode postergar também essa menopausa. Então, cuidando com a suplementação feita para aquela paciente, analisando a alimentação. Se a alimentação está muito inflamatória, tem muito açúcar, quais os sintomas que essa paciente está tendo? Então, a gente precisa analisar o todo, né? Principalmente em mulheres que têm algum problema de tireoide. Então, uma Hashimoto, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, eu preciso cuidar ainda mais, porque muito provavelmente essa menopausa chegue antecipadamente. Quando a gente pensa aí nesse 8, 10 anos, nesse período, né, que a gente consegue tratar antes, eu acredito que seja essencial para a diminuição dos sintomas. Porque a gente sabe que quando a gente já está inflamada, chega esse período, os sintomas vêm com tudo, né? Sim. Então, se a gente puder tratar durante um período antes, né, que antecede essa chegada aí de todos esses sintomas, eu acho que a qualidade de vida da mulher melhora, né? Nossa, muito, melhora muito. E eu tenho um exemplo na minha família que é maravilhoso. A minha tia vai fazer 60 anos. Ela chegou na menopausa e ela não tem sintomas, porque a vida inteira ela teve uma alimentação adequada. A vida inteira ela cuidou com o que ela consumia. Então, assim, ela não tem sintomas. E o outro exemplo também é a minha madrasta. Ela tem 54 anos e ela ainda não chegou na menopausa. Eu diria que ela chegou sim, né? Porque ela precisou retirar o útero e os ovários. Porém, ela tem uma alimentação tão boa que antes dessa retirada ela não tinha sintomas, mas os exames apontavam que ela já estava diminuindo, já estava na menopausa em si. Então a alimentação é ouro, eu digo assim, ela é essencial na nossa vida, e evita a gente precisar ficar tomando os remédios. E claro, eu sou a favor da reposição hormonal quando ela é feita adequadamente, né? Então, às vezes é necessário sim, mas a gente pode prevenir todos esses sintomas. Os calorões principalmente, e aqui uma dica maravilhosa, uma orientação, é o inhame. Aquela batatinha que ela é mais redondinha e que ela é um pouco gosmenta, a gente pode fazer vários alimentos com ela. Que quando chega na menopausa, um hormônio muito importante, que é o estrogênio, ele cessa. E por isso que existem os alimentos à base de fitoestrogênio. Eles não são hormônios, mas eles imitam esse hormônio natural. Então, o inhame é um dos alimentos que tem. Então, a gente pode fazer várias receitinhas. Chip com essa batatinha. Não precisa colocar azeite, porque ela já tem uma gosminha. Então, aquilo ali já unta a frigideira. Então, não precisa de azeite, nem óleo. Então, os alimentos, eles são incríveis. Eu sou bem suspeita para falar. E olha como é importante a gente ter um profissional que justamente vai nos ajudar nesse processo, porque de forma natural a gente consegue sanar aí sintomas e viver de uma forma mais feliz, mais saudável, né, com informação e unindo aí o que a natureza nos oferece. Sim. Com certeza. Eu tenho uma paciente de 72 anos que ela é assim, adoro essa paciente, e ela tinha alguns sintomas da menopausa, calorões, só que ela é muito ativa e ela se alimenta bem. Então, assim, a gente melhorou consideravelmente esses sintomas da menopausa.
e a gente melhorou a qualidade de vida dela. Então ela é uma mulher assim que ela lembra de tudo. Pacientes minhas de 20 anos, com 20 anos, elas não têm uma memória tão boa quanto dessa paciente. Então e assim, ela emagreceu, perdeu gordura, porque a gente acha que emagrecer é só perder peso, e não. Então, ela emagreceu mesmo, ela perdeu gordura e ganhou músculo, né? Então, isso é muito importante na menopausa. Por isso que eu digo que a atividade física que você gosta, ela é essencial para a gente preservar essa musculatura, porque é a musculatura que vai fazer com que o nosso metabolismo fique não oscilando, que é o que acontece na menopausa, né? Essa oscilação hormonal. E o músculo, ele vem justamente para cuidar dessa oscilação e manter um bom metabolismo. Né? Que geralmente as mulheres dizem, nossa, não consigo perder peso. Então, o metabolismo também tem a ver com músculo, tá? Então, maravilhoso. E essa paciente é um exemplo fortíssimo, assim, de como a nutrição é importante. Eu adorei. Que bom. Obrigada por compartilhar esses casos, né? Da gente saber. A gente sabe, Sim. mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Nos deixando de lado, Sim. fazendo outras coisas, aí vai buscar realmente ajuda quando já está com uma dor, quando já não está tendo qualidade de vida. E como é importante a gente ouvir, né, esses relatos e saber que ainda dá tempo de buscar ajuda, de buscar um profissional e através da alimentação, da atividade física, a gente ter qualidade de vida. Obrigada, Sim, obrigada por dividir a você. tanta informação e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar agora sobre a expansão do Passeio Kids, novidade quentinha aqui para compartilhar com você. E óbvio que eu trouxe a Lelê para trazer todas essas informações. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa aí na expansão e novidades, conta tudo para nós o que vem aí pela frente. Vocês não param, é isso? Ainda bem, não, o que é bom tem que florescer. Então, eu acho que cada vez mais a gente vem, de fato, assim, sendo procurados por empreendimentos que têm como foco a família, né? Acho que em Florianópolis cresceu muito a existência desses empreendimentos, né? Multisserviços, com várias opções de gastronomia. E hoje em dia, quando a gente fala de empreendimentos, o que diferencia um do outro são os serviços. Hoje em dia é isso, o que diferencia a gente ir num lugar ou no outro é o serviço, cada vez mais a demanda, né? Então, hoje a gente é bastante procurado pelos empreendimentos na região e fora da região também, para a gente colocar um Passeio Kids dentro desses espaços. E aí, naturalmente, a gente vem pensando em como escalar, em como escalar sem perder a qualidade, que é sempre algo que a gente tem em mente. Hoje a gente tem 3 unidades, estamos indo para a 4ª unidade, também numa localização especial em Florianópolis. Também vamos atender os 3 nossos serviços, produtos principais, festas, brinquedoteca e colônia de férias, festas com adultos e crianças, numa localização especial. Então, lá atrás, quando o Passeio Kids nasceu, eu pensava muito em dar qualidade, né? Ele nasceu muito de uma necessidade pessoal de querer empreender, né? Depois de 12 anos empreendendo dentro de uma empresa que não era minha, da universidade, né? A gente fazia daquele centro de custo e daquele centro de lucro como se fosse do meu bolso, e isso gerava resultados sustentáveis. E diante disso eu disse, bom, então acabou meu ciclo aqui, eu quero empreender num negócio próprio. E o Passeio Kids nasceu de uma necessidade muito pessoal, de dizer, eu quero empreender, ok, vou tentar aplicar os conhecimentos e a formação em gestão num negócio próprio, mas em quê? E aí é que nasceu uma necessidade que eu tinha na época. O Bernardo e a Isabela, que são os meus filhos, eram pequenos, e eu dizia, meu Deus, aonde que eu posso deixá-los fora do ambiente escolar
num lugar que eu me sinta segura e que eles se sintam felizes. Aí nasceu o propósito do Passeio Kids, crianças felizes e pais tranquilos. Não é? Onde é que eu posso combinar isso? E eu tinha dificuldade de enxergar isso, por isso a gente trouxe uma estrutura de gestão e pedagógica. Eu brinco com eles hoje, eles já estão grandes, né? O Bernardo tem 10 anos, a Isabela tem 13. Não brincam mais no Passeio Kids, brincam muito pouco, né? Mas acompanharam esse crescimento, sentem orgulho também disso, vêm crescendo, vêm a cada unidade, a cada festa, ficam felizes. Eu digo que vocês são o 01 e o 02, né? Até a equipe os considera o 01 e o 02, porque tem gente que começou com a gente e está conosco até hoje, e eles vivenciaram muito. Eu testei muito com eles, não só a estrutura pedagógica, mas os fornecedores. Então, antes de oferecer qualquer fornecedor no Passeio Kids, eu testei pessoalmente, dentro da minha casa, para depois a gente oferecer para outras famílias. Então, acho que isso também é algo que, num processo, faz a diferença. Que legal. Então, hoje vocês têm 3 unidades, né? Tem o primeiro, que foi lá no Passeio Primavera, a segunda unidade no Top Market, terceira no Caplatz e a quarta unidade. A quarta unidade vai ser no centro também. A gente ainda não pode abrir oficialmente, assim, mas vai ser numa localização especial no centro de Florianópolis, num ambiente muito diferente, num empreendimento com foco também nas famílias. E nesse local a gente vai poder apresentar os produtos que a gente hoje tem, mas as festas infantis para crianças e adultos de uma maneira muito, muito especial. E vamos também oferecer uma brinquedoteca coladinha com um restaurante especial, né? Vamos atender a todo o empreendimento, mas vai ser coladinha com uma divisória em vidro muito legal, onde os pais vão poder ficar perto, né, dessa brinquedoteca. Então, acho que vai ser algo muito legal que não tem no centro de Florianópolis com essa característica. E como que vai ser por dentro? Me fala um pouco do projeto. A gente sabe que todos são incríveis e que a cada passeio foi melhorando e ficando ainda mais maravilhoso. O que vocês têm de ideia, de diferencial? Porque a gente sabe que vai vivenciando e vai aprimorando. A gente vai colocar isso. Então, assim, dá um spoiler para nós do que a criançada vai poder vivenciar aí no centro da cidade. Então, em todos os nossos projetos, se cada um tem a sua característica, uns maiores, outros menores, mas em todos os nossos projetos a gente tem uma característica que é uma área do movimento, onde as educadoras e educadores conduzem atividades recreativas e esportivas, uma área de oficinas e uma área autobrincável, de cenários e tudo mais. Então, o novo Passeio Kids vai respeitar, né, e uma área de decoração de festas e uma área para adultos. Né? Então, o novo Passeio Kids vai respeitar essa mesma característica. Quem vai fazer é o nosso fornecedor de São Paulo. O projetista já está trabalhando nesse novo projeto, nessa nova proposta, e ele vem com essa mesma característica. A ideia é realmente trazer algo melhor, trazer algo diferente, mas respeitando essa nossa possibilidade, né, essa nossa característica de projeto que possibilite o desenvolvimento dessa nossa tríade, né, de atividades recreativas, esportivas e oficinas. Sensacional, eu não tenho dúvida de que vai ser mais um sucesso, mais um lugar assim de muita alegria, muitos sorrisos, muitos momentos incríveis. Parabéns pela expansão, que a cidade fique lotada de passeios, kids por todos os bairros e lugares, e que a gente possa usufruir, que você que tem criança também vivencie uma experiência dentro do Passeio Kids, porque daí, sério, se você vivenciar, você vai ver que não tem nada igual. Tanto que ela já está dando consultoria, e tanto que os passeios brotam, porque é bom, gente, é diferente e é um lugar para a família mesmo, para todo mundo viver experiências inesquecíveis. Parabéns, Lelê, vocês merecem aí todo sucesso e eu já estou louca para ir lá conhecer. Obrigada, Mari. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar contigo, com a Martina, com a tua família. Para a gente isso é motivo de muita, muita alegria e satisfação também.
Obrigada, até a próxima. Você sabia que é possível tratar asites com osteopatia? Ah, agora eu vou te contar o segredo que vai salvar a tua vida e a vida da tua família. Eu não, né? Na verdade, eu vou entrevistar a pessoa que tem todas essas informações. Bem-vinda novamente, a Jéssica, nossa osteopata pediátrica. Muito obrigada. Jéssica, quando a gente pensa nas ites, rinites, sinusite, otite, isso tudo é tratável com a osteopatia, então? Isso tudo é tratável. A gente precisa primeiramente entender que nenhum sintoma do nosso corpo ele vem do nada e por conta de um motivo só, né? Então sempre vai ter um componente ali nutricional que a gente pode melhorar para poder, né, tratar dessas questões. Por exemplo, a gente sabe que o leite é inflamatório, produz mais muco, né? Então mais tendências a ites. A gente tem a questão emocional, todo o nosso lado biológico que pode influenciar. Mas, com certeza, com toda certeza, a parte mecânica, né, a parte funcional influencia nessas questões orofaciais. Então, sim, a osteopatia ela é uma ferramenta para desbloquear as articulações, melhorar a drenagem craniana e, com isso, melhorar as funções em geral, né? E aí, as inflamações, não tem espaço para as inflamações. Porque o que é uma sinusite? É o acúmulo de secreção que fica e a gente sente dor e precisa tomar antibiótico para acabar com isso. Mas por quê? Porque não foi drenada pelo corpo. Exatamente. E aí a osteopatia tem esse olhar que foge um pouco só dessa região. Tem massagens faciais, tem técnicas faciais, mas a gente precisa direcionar esse fluxo que está vindo do crânio para o corpo, né? Então, até mesmo tensões nessa região da cervical, pescoço, ombros, pode influenciar nessa troca de líquidos que a gente tem da cavidade torácica com o crânio. Então, a osteopatia, com esse olhar integral que ela tem, né, vai avaliar toda a história desse paciente, obviamente, e vai tratar todo o corpo dele, pensando nessa comunicação da cabeça com o corpo e das articulações do crânio. Que sensacional. E você já tratou alguém com rinite, por exemplo? Como que foi o feedback? Enfim, compartilha conosco. Vou falar um caso específico do meu marido, né? Quando eu estava fazendo a formação de osteopatia, e a gente tem um ano que é só o módulo craniano, então só as técnicas cranianas, e eu sempre muito curiosa e querendo também muito empírica, querendo testar tudo, né? Não muito racional, testava as técnicas com ele. Então, todos os dias eu trabalhava o crânio dele, testando todas as técnicas. Então, ele foi o meu cobaia para todas as técnicas. Ele tinha crises, assim, de rinite, alergia, 10 dias, 12 dias, vivia com medicamento e Naridrim no bolso, assim, né? E, obviamente, tratou também com a parte nutricional, isso melhorou bastante também a questão do muco dele, mas hoje, quando ele tem uma crise, dura 2, 3 horas e ele nunca mais comprou medicamento, né? Então, é o meu case inicial de sucesso em relação às otites, às rinites, às sinusites, né, que podem sim, então, ser tratadas, melhorando a mobilidade dos ossos do crânio, a comunicação do crânio com o resto do corpo. Que legal. E você atende adultos também ou foi só o seu marido e as crianças? Não, a gente tem toda uma formação, né, dentro da osteopatia adulto, então atendo adultos também. Depois me especializei em pediatria, mas continuo atendendo adultos, principalmente os pais dos bebês que eu trato. Porque as pessoas vão levar as crianças e veem o resultado, e daí é óbvio que vão querer tratar em si também, né? Eu trato a família, né? Eu falo que para o bebê estar bem, para os filhos estarem bem, né? Os pais precisam estar bem, né? Se sentir bem, estar dispostos. Eles são um reflexo. Então, muitas vezes já aconteceu de eu parar o atendimento do bebê ou dividir a sessão e atender um pouco da mãe, do pai também, porque eu acho que o núcleo familiar precisa estar harmônico nesse sentido. Que legal. E aí a gente pensa aí na otite de repetição também, é uma situação que pode ser tratada através da osteopatia.
todas as condições respiratórias, né, e as ites, elas podem sim ser tratadas. Não dispensa o tratamento da fisioterapia respiratória, por exemplo, para, né, drenar esse catarro, tirar essa secreção do pulmão, fazer todas as técnicas, né, são diferentes, mas complementa e potencializa ainda mais qualquer outro tratamento que o paciente está fazendo. Quando a gente pensa aí na otite, a gente imagina, vai fazer uma massagem na orelha, mas como você falou, não é só isso, né? Porque o corpo, ele tá todo interligado, né? Está todo interligado, não só pelos nervos, mas pela pele, pelas fáscias, né? Existem diversas estruturas que ligam literalmente de dentro da boca até o dedão do pé. Então, por isso que quando a gente faz uma sessão, mexe a boca, né? Faz, às vezes fala, tá... Como é que é o termo que vocês usam? Que tá rígido, né? E daí tem que soltar. E isso tudo que vai fazer a diferença para o bom funcionamento do corpo. Exatamente. A gente acredita que a estrutura do nosso corpo governa a função, influencia a função do nosso corpo. E se a função está alterada, muito provavelmente a estrutura está alterada. Então, a gente corrige a estrutura. A gente trabalha em cima da estrutura do nosso corpo para melhorar toda a função dele. Eu adorei, quero vivenciar na pele, literalmente, vou levar a família inteira para se tratar e depois eu vou compartilhar também com o pessoal, né, para a gente mostrar que realmente o que você traz aqui tem comprovação e que a gente já vai viver na pele. Então a gente pensa aí em diversos diagnósticos, diversas doenças, situações e tudo a gente pode tratar de uma forma não medicamentosa apenas, né? A gente sempre pensa, qualquer coisa eu vou tomar remédio, mas existem outras questões, porque o que acontece? Se não trata o que está causando, tu vai tomar o remédio, vai passar, só que aquilo que não foi tratado vai voltar. E às vezes teu corpo começa a ficar resistente àquela medicação, né? E tu vai ficar trocando de medicação, enfim, vai acarretando outras coisas. Então, por isso que eu acho interessante a gente ir na causa e resolver a causa. E é isso que vocês fazem. O osteopata, ele faz isso, né? Ele vai na causa. Mas por que tá... o nariz tá ligado no quê? As costas, a cabeça. E aí vocês fazem a magia de vocês ali e aí o negócio flui, né? Tudo tem uma explicação anatômica, né? Uma correlação anatômica. A gente estuda profundamente a anatomia e todas as relações que as partes do corpo têm, né? A relação do diafragma com o ombro, com a coluna, com o pescoço, com a língua, enfim, e aí o que a língua tem em relação ao nariz, e aí a gente vai fazendo a cadeia lesional que a gente fala, né? Então a gente começa aqui, mas a gente vai fazendo como se fosse um caracol, né? E desvendando todos os lugares de tensão até encontrar o ponto de origem. Que legal, eu adorei, obrigada por compartilhar tantas informações e até a próxima. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Tudo o que você precisa saber sobre o congelamento de óvulos. A gente vai trazer agora informações preciosas. E claro que eu trouxe aqui o Dr. Lucas para compartilhar um pouco de conhecimento conosco. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigado pelo convite. Doutor, quando a gente pensa em congelamento de óvulos, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? O que é o mais importante? Então, primeiro de tudo, pensar naquela paciente que realmente quer uma gravidez, né? E quer postergar a maternidade por algum motivo. Hoje em dia a gente sabe, né, que o ápice da vida da mulher, ela está chegando ali aos 35, 40 anos, que é quando ela está no ápice da carreira, acabou os estudos, enfim. E isso acaba deixando a maternidade para um segundo momento, né? E o congelamento de óvulos, ele vem para ter uma garantia maior de um sucesso de gravidez, justamente nessa faixa etária, que é quando as mulheres hoje em dia estão começando a pensar, se questionar em realmente querer engravidar, né? Então, a gente acaba tendo uma taxa de sucesso um pouquinho maior dessa forma. Legal. E pensando aí numa idade ideal para o congelamento de óvulos? Olha, na realidade, quanto antes, melhor, né? Mas quando a gente pensa nisso também, a gente sabe que quanto antes a paciente vai congelar ovos, menos chance dela usar esse óvulo mais para frente. Então, eu diria ali por volta de uns 32 anos de idade, que daí já é um momento que ela já pensou realmente nessa questão, né? Concretizou a ideia ali da gestação, da maternidade, e que daí ainda tem assim uma alta taxa de sucesso para a gente fazer o nosso tratamento também, né?
a quantidade de óvulos já não é tão mais baixa, então a gente consegue aí um bom resultado. E quando a gente pensa aí nessa questão de congelamento de óvulos, o que a gente precisa entender sobre a importância desse procedimento para a mulher que quer ser mãe? Perfeito. É justamente essa questão ali o impacto da idade, né, na fertilidade feminina. A gente sabe que com o passar da idade, a quantidade de óvulos ela cai, né? Uma menina que acabou de nascer é quando a gente tem um ápice de número de ovos, e esses ovos eles já vão decaindo mesmo até a paciente chegar ali na puberdade, né? E quando ela vai engravidar, quando ela pensa em engravidar, essa quantidade ela pode ser ainda menor. E a gente sabe que depois dos 35 anos de idade, essa quantidade de folículos, de óvulos, ela já cai bastante. E outra coisa que a gente precisa pensar também é qualidade. A qualidade desses óvulos, ela também não é a mesma de uma paciente mais jovem, né? Então, uma paciente que engravida mais tarde, depois dos 35 anos, depois dos 40 anos, já tem uma dificuldade maior de conseguir engravidar justamente pelo número menor de óvulos, e também quando engravida tem uma taxa maior de gerar um embrião de pior qualidade, e isso acabar trazendo complicações também ali para a gestação, como abortos ou até outras complicações piores, né? Quando a gente pensa no envelhecimento do ser humano, do corpo, pele, cabelo, tudo a gente consegue enxergar que está envelhecendo. Exato. A pele, o colágeno, o cabelo vai ficando branco, as ruguinhas vão aparecendo. Quando a gente pensa no útero, nos óvulos, nos ovários, tudo isso tem ligação também. Os órgãos envelhecem também. Então, quer dizer que os óvulos, eles vão perdendo qualidade, assim como a pele vai perdendo qualidade, a gente perde colágeno, o óvulo também vai perdendo qualidade genética, é isso? Exatamente, é uma ótima conexão, assim, né? E é justamente isso que você falou. A mulher, ela às vezes presta atenção no cabelo, na qualidade da pele, enfim, e ela não está conectada ali com o que está acontecendo dentro dela. Porque a gente não enxerga, a gente não imagina, né? Exatamente. Mas esse é um processo natural. Claro, cada mulher, ela passa por um processo diferente, né? Então, tem algumas pacientes que elas têm mais facilidade de engravidar espontaneamente ali com 40 anos. Por exemplo, a minha mãe engravidou de mim com 40 anos. Mas outras já vão ter uma dificuldade maior, né? Então, realmente, é importante pensar nessa questão, né? Também ali da qualidade, da quantidade de ovos, e pensar nessa questão do congelamento. Porque quando a gente congela um óvulo, a gente mantém a qualidade dele daquela idade. E a gente estagna no tempo. Exato. Ele fica com toda a qualidade, com a pele, o cabelo do óvulo ali, todo ok, todo jovem, né? Perfeito. Fazendo essa analogia. Enquanto os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, o óvulo congeladinho, ele não perde nenhuma qualidade. Exatamente. Se uma paciente congela com 28, com 30 anos, a idade do óvulo é aquela idade que ela congelou. Então, lá na frente, essa questão da repercussão em qualidade não é a mesma, né, de uma paciente mais velha engravidando. Doutor, e pensando nesse procedimento de congelamento do óvulo, o que a gente precisa entender sobre? Então, é um preparo, né, que a paciente ela precisa saber, né, que ela vai passar por um quadro de estimulação hormonal, que a gente chama, né, que são medicações que ela vai fazer diariamente por um intervalo mais ou menos de uns 10 dias. Nesse meio tempo, a gente vai monitorizando o tratamento da paciente, né? A gente faz ultrassons seriados, ultrassons transvaginais, com a intenção de a gente ir avaliando o crescimento dos folículos, para lá na frente a gente indicar o melhor momento para a gente fazer a captação desses ovos, né? A captação de ovos ela é feita em laboratório, ela é feita em centro cirúrgico, na realidade. A paciente é sedada. A gente faz um procedimento também guiado por ultrassom. Nesse ultrassom tem uma agulha com um gel mais calibroso, um pouquinho maior, e a gente aspira folículo por folículo com a intenção de captar esses ovos que estão ali dentro, né? E esses ovos daí eles são vistos ali pela equipe, né, da microbiologia, da genética, que avalia quantos desses ovos são realmente maduros. São os ovos maduros que a gente consegue congelar, que são os ovos maduros que eles podem ser fertilizados mais para frente, né? Então, é mais ou menos essa linha de pensamento. É um procedimento que dura aí mais ou menos uns 12 dias, né, de tratamento, e que
às vezes é uma garantia maior pro resto da vida, né? Eu adorei. Obrigada por De dividir nada. tantas informações, tanto conhecimento conosco. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, você vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita o @ do doutor, que ele vai dizer aqui para nós, e lá você vai tirar todas as suas dúvidas, porque, como a gente sempre fala, nada substitui uma consulta, né, doutor, para tirar Com todas as certeza, dúvidas, né? Com certeza. Estou aberto aí para esclarecimento de dúvidas, estou aberto para recebê-las também em consultório para a gente conversar mais. O meu Instagram é @GOLucasKinderman. Obrigada e até a próxima. Obrigado também, foi um prazer. Vamos falar sobre lipedema e tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto com a doutora Renata, que é cirurgia vascular. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Rê, quando a gente pensa no lipedema, o que é? Para a gente começar a nossa conversa. O lipedema, ele vai além de um acúmulo desproporcional de gordura nas coxas, né, e nos braços. É uma mulher com um comportamento genético diferente, né? Então, ela não é uma doença da gordura nas pernas, é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. Então, não envolve só um acúmulo de gordura que vai se modificando com o passar do tempo, ali nas pernas, uma gordura resistente, mas também alterações de articulações, alterações ali no metabolismo dessa paciente, né? A gente tem várias predisposições, por exemplo, a tireoidite Hashimoto, né? É bem comum elas apresentarem 40%. Tem também essas alterações, por ser uma doença do tecido conjuntivo frouxo, a gente tem essa alteração ali na articulação, também no colágeno e na elastina. Então, assim, é uma mulher que ela apresenta mais flacidez ali, uma pele mais flácida, uma dificuldade em criar musculatura, né? Porque a doença ela vai acometer a face muscular, né? E alterações assim como disbiose a gente consegue ver praticamente todas essas pacientes. Laboratoriais a gente pode citar uma ferritina baixa, então uma deficiência de ferro, deficiência de selênio, magnésio, zinco, também vitaminas B12, vitamina D também é bem comum. Uma alteração também nos vasos, nos microvasos, então ela tem um adoecimento ali dessa circulação também associado a essa gordura que adoece cada vez mais com o passar do tempo, quando ela vai se expondo aos seus gatilhos inflamatórios. Olha só, que interessante, a gente pensa que é ali só relacionado ali na coxa, gordura que está ali, mas tem muita coisa por trás disso, né, Rê? E quando a gente pensa na qualidade de vida de uma paciente que tem lipedema e um tratamento, como que seria o tratamento e como que impacta na qualidade de vida da paciente? Eu acho que o primeiro impacto é a gente conseguir controlar as dores, né? São dores limitantes que incomodam a paciente, faz ela dormir mal, às vezes fica com dores nas pernas à noite, né? E eu acho que também um impacto bem positivo que a gente tem quando a gente faz o diagnóstico é psicológico, porque é uma mulher que já faz um monte de dietas, né? Ela tem ela pensa, tem algo de estranho comigo, ou então eu não estou fazendo direito, né? Por que todas as minhas amigas conseguem emagrecer e eu não, né? Então traz esse alívio para saber que não é culpa dela, trata-se de uma doença, né? Não é ela comendo cada vez menos, tendo restrições calóricas importantes, que ela vai melhorar. Não é esse o caminho que ela vai seguir. Então, essa mulher ela sente um alívio muito grande,
né? Um acalento e também uma esperança que ela pode fazer diferente e ter resultados diferentes, né? E aí, pensando no tratamento, o que vem pela frente quando a gente chega nesse diagnóstico? Então, a principal coisa, a principal base do tratamento do lipedema é a gente melhorar a dieta da paciente, né? Então, eu falo que a partir depois do diagnóstico, nós vamos montando um quebra-cabeça dessa paciente. Nós vamos conhecendo o que inflama mais, quais são os alimentos que a inflamam mais. A gente tem aí uma sensibilidade ao glúten, assim, beirando aos 80% dessas mulheres. Então, assim, se a gente for colocar, fazer um teste de sensibilidade ao glúten, a maioria vai ter essa sensibilidade ao glúten. Mas o que a gente orienta é uma dieta anti-inflamatória, né? Além da restrição do glúten, fica ali uma restrição de açúcares, né? Diminuir a questão com açúcares. E são mulheres que gostam bastante de carboidrato, elas têm uma preferência. Isso aí é muito pela questão hormonal da doença. Então, porque no lipedema a gente tem um excesso de estrogênio, né, circulante e uma resistência à ação da progesterona. Então, é uma mulher que biologicamente ela prefere um doce, né, um carboidrato, né? Então, essa dieta, a gente ajustar essa dieta, diminuir essa ingestão de carboidratos, principalmente, né, de açúcares, de alimentos ultraprocessados, né? E a gente colocando ali também alimentos bons que vão deixar a microbiota dela melhor, né? Modulando essa microbiota intestinal, porque o lipedema ele começa ali no intestino, através de um intestino que não está saudável, que está com desbiose. E através ali o intestino é a porta de entrada dessa inflamação. Então, através desse intestino, que não está bom, que não está saudável, vão entrar toxinas inflamatórias, né, ali pela corrente linfática sanguínea desse trato digestivo, que vão se instalar ali na gordura lipedêmica, causando uma inflamação crônica, né, uma formação ali de fibrose. Aquela gordura ela fica enrijecida, né, ela fica com aquele aspecto de celulite. E então, como a gente estava falando, né, a base do tratamento do lipedema é a gente desinflamar essa paciente, que vai passar, claro, por um conhecimento melhor de quais são os gatilhos que cada paciente tem, né? Por exemplo, tem mulheres que inflamam com clara de ovo, né? Então, é bem interessante a gente mapear, né, essa dieta, né, mapear o que vai ser agente inflamatório para essa mulher. Eu adorei. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco e até a próxima. Obrigada, Mari.